Olá, pessoal. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre reforma agrária, tá? Dando continuidade aí ao nosso cursinho popular Paulo Freire. E hoje eu convidei aí a advogada, né, bacharel em Direito pela Fafran e especialista em Direito Empresarial pela FGV, Júlia Garcia, que vai trazer para a gente aí um contexto mais histórico e jurídico sobre a reforma agrária. Beleza? Então, Júlia, seja bem-vinda e pode começar aí a sua aula. Eu que agradeço o convite. Vai ser um desafio, no sentido bom, falar sobre esse tema tão importante e tão frequente nos vestibulares, né? Aqui nessa primeira aula, a gente vai trazer uma abordagem histórica sobre a reforma agrária e, como eu sou da área jurídica, né, a gente vai trazer, então, essa abordagem da evolução das leis. E para começar essa nossa aula, a gente vai falar sobre a Lei de Terras de 1850. Essa lei foi uma das primeiras leis, né, que trataram sobre a questão das terras aqui no Brasil. Todas essas leis são brasileiras. E foi uma primeira iniciativa de tentar organizar o que seria propriedade privada no Brasil. Porque até esse momento, nada regulava a questão de posse aqui. E aí, com essa lei de terra, as terras devolutas, né, que eram as terras públicas e que não tinham uma destinação certa pelo poder público, elas poderiam tornar-se privadas mediante compra, né, e com um preço elevado de terras. Então, poucas pessoas tinham recurso para comprar essas terras e, portanto, poucas pessoas tinham acesso a elas. Além disso, os possuidores de terra, de cultura e de criação, eles tinham preferência na aquisição dessas terras. E bastando que eles provassem, né, que tinham os meios necessários para aproveitá-los. Pode passar, por favor, o slide. Então, os objetivos dessa lei de terras eram, a gente pode listar em 4. A limitação da aquisição de terras pela compra, a extinção do regime de posse, que era até então vigente nessa época, um preço elevado nas terras e uma maior dificuldade na aquisição delas. Então, o que acontece com essa lei de terras? Pode passar. O que aconteceu? Qual foi o resultado dessa lei de terras? O acesso, então, era garantido já aos grandes latifundiários, que adquiriam essas terras pela compra, e, por outro lado, a gente tem que esse acesso era negado a, por exemplo, os imigrantes e os libertos sem recursos, né? E com esses grandes latifúndios, a gente tinha uma maior demanda por mão de obra e, por outro lado, uma necessidade de atender essa demanda. Então, isso gerou no Brasil, historicamente, né, uma reprodução latifundiária, que rendia, na época, era muito vantajoso ter esses latifúndios. Pode passar, por favor. Depois da Lei de Terras, que teve em 1850, em 1891, a gente teve a proclamação da Constituição da República, e nesse texto legal ocorreu a transferência das terras devolutas para os estados, e a União ficava com as áreas públicas, que eram indispensáveis às defesas das fronteiras, né, às construções militares. E dessa forma, cada estado no Brasil, ele poderia editar a sua própria lei de terras. Então, deu uma maior autonomia aos estados. Pode passar, por favor. Depois dessa Constituição, né, juntamente com essa Constituição, a gente teve o Código Civil de 1916. Nessa época, a gente já estava vivenciando o liberalismo, ou seja, a máxima do Estado liberal. Então, nesse período, o que prevalecia? O individualismo, o patrimonialismo e o positivismo. E diante desse contexto, surgiu o conceito de propriedade privada absoluta. Ou seja, quem era dono da terra podia fazer dela o que bem quisesse. O Estado não regularia,
ou seja, é uma propriedade inatingível, né? Sem nenhuma restrição ao seu exercício. Isso reforçando o quê? Reforçando ainda mais aqueles latifundiários que já tinham uma grande posse de terras, né? Pode passar. Depois, a gente teve a Constituição da República de 1934, muito importante porque com ela surgiu aqui no Brasil a concepção de função social da propriedade. Ou seja, havia agora imposições de restrição a esse livre exercício do direito de propriedade. Agora, os proprietários não poderiam mais usar como bem entendessem da propriedade. E logo depois, né, cerca de 30 anos depois, surge o Estatuto da Terra, que ele está em vigor até hoje e é um grande marco assim, na história, vamos dizer, de legislação do Brasil, porque ele assegurou a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, né? Desde que essa terra fosse condicionada à sua função social. E o que é essa função social da propriedade, né? Essa função social, ela traz uma concepção de que a terra, ela tem que ter uma destinação que atenda ao interesse também da coletividade. Ou seja, aquele conceito individualista, né, de restrição, assim, sem limitações do uso da terra, ele cai por terra para dar espaço a essa função social. E aqui eu trouxe listado todos esses elementos que estão elencados aqui, eles estão previstos no Estatuto da Terra, que vem dizer sobre o que, né? O que é essa função social? Considera-se, então, uma propriedade que atende à função social aquela que proporciona bem-estar aos seus proprietários, aos seus trabalhadores, bem como às suas famílias, que mantém níveis satisfatórios de produtividade, né? Quer dizer, é uma terra produtiva, não é uma terra que está lá, né, sem nenhum exercício sobre ela. É uma propriedade que conserva os recursos naturais e ainda que mantém justas relações de trabalho entre aqueles que possuem a terra, né, e aqueles que a cultivam. Júlia, eu acredito realmente que essa função social que você citou foi assim um divisor de águas, né? Porque antes, como você havia dito, era aquilo a propriedade privada de forma absoluta, ele fazia o que queria com a propriedade sem consequências, sem nenhum problema, né? E a função social traz alguns requisitos, traz algumas obrigações importantes, né? Igual a gente falou, a questão da produtividade foi aí, pode-se dizer que foi a primeira, né, na questão de que você não pode deixar a terra parada para especulação, que ainda hoje existe, né, por exemplo, mas você não pode deixar aquela terra parada, tem que ser produtiva. As pessoas às vezes confundem, pô, mas eu tenho um carro, eu posso fazer o que eu quiser com o carro, e com a minha terra eu não posso? Não pode, porque ela cumpre essa função social. É dali que sai nosso alimento, é dali que sai a nossa água. Então, você não pode fazer qualquer coisa que você quiser. Aí, depois dessa questão da produtividade, já veio, nessas últimas décadas, também relacionando a questão ambiental, ou seja, você não pode ter produção por produção somente, né? Você tem que ter aquele cuidado ambiental com o solo, com os rios, né? Com a água, lençol freático, enfim, tomar todos esses cuidados. E, por fim, também essa questão trabalhista, né? Você vamos supor, você tem ali uma situação, já ocorreu no Nordeste, no Norte, um trabalho quase escravo ali, e esse proprietário ele vai arcar até em perder essa terra, né? Ser indenizado, obviamente, mas perder essa terra por causa também dessa questão. Então, acho que a função social veio realmente ser um divisor de águas, né? Veio ser muito importante nesse contexto da terra no Brasil. Exatamente. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa função social, professor. Com a Constituição da
República de 1988, que é a nossa Constituição hoje, né, vigente, esse conceito de propriedade privada ele foi elevado a um direito fundamental, né, só que com a ressalva de se atender a essa função social tão importante. E o que eu gostaria de ressaltar aqui, que essa função social, ela não tem por finalidade extinguir a propriedade, não tem por finalidade retirar a terra do proprietário, não, mas é impor limites para justamente que não sobreponha, né, o direito individual, o direito coletivo ao direito individual. Por isso essa figura aqui, né? A propriedade privada, se a gente pensar ela por si só, ela esbarraria no interesse individual daquele proprietário, que é aquela concepção antiga que a gente tinha, né? E hoje, o que a gente entende por essa função social da propriedade é justamente visar ao interesse coletivo, né? E pode passar também. Aqui reforçando aquelas questões que a gente já tratou no Estatuto da Terra, a Constituição ela também traz, né, o que seria essa função social, que eu não vou ler de novo porque a gente já leu lá atrás. Essa questão que você ressaltou, professor, sobre o uso sustentável da terra, né? Hoje com essas questões ambientais, isso também não está aqui. Bom, vamos dizer assim, através de uma leitura, está aqui implícito, né? Quando fala dessa utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Então, essa questão é muito importante e é muito levada em conta. Lembrando que esses requisitos que a lei traz, ele tem que ser atendido simultaneamente, né? Ou seja, não basta você atender um deles. Não, tem que atender todos eles em harmonia, porque o conceito de função social, ele não é limitado, ele é um conceito amplo e que exige do proprietário que ele realmente observe essas questões. Aqui, já para finalizar a nossa aula, né, eu trouxe para vocês nessa figura os meios de intervenção estatal que a gente tem na propriedade e especificamente tratando sobre a reforma agrária, o que a gente tem, qual que é o nome que se dá para isso, né, que o Estado vai retirar a terra. Chama-se desapropriação, né? Está previsto no artigo 184 da Constituição Federal e ele traz expressamente que a União ela irá desapropriar por interesse social, né? E para fins de reforma agrária, o imóvel que não esteja cumprindo a sua função social. Então, é isso que eu queria tratar aqui. Né? É importante entender essa evolução das leis, porque a questão das terras no Brasil, ela passa por um processo histórico juntamente com as leis, né? Porque as leis, elas são construídas em determinadas épocas históricas, então isso reflete o pensamento da época. E todo esse contexto histórico, ele vai ajudar a gente a entender o porquê que existe hoje esse conceito de reforma agrária, por que isso é tão importante, né? Acho que desmistificar algumas coisas também sobre este assunto, eu acho importante tratar. Perfeito, Júlia. É muito do que você falou, né? A gente tem uma ideia hoje, né, do que a mídia traz, do que outros setores trazem para a gente, de que a gente não entende muito bem o que é reforma agrária, o que são seus movimentos, como é feita, né, da maneira que é realmente a reforma agrária. Isso a gente vai ver, né, pessoal, nas próximas aulas. A gente dividiu em 3 aulas, né, essa questão da reforma agrária, que é muito importante, cai bastante no vestibular, no Enem, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Queria aqui agradecer a professora Júlia, e ela vai estar conosco aí nas próximas aulas, tá, pessoal?
Espero todos vocês. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, pode mandar no e-mail. E até a próxima aula. Abraço. Até a próxima, pessoal.